Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Prosa com Betaglia, prosa fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui compartilhar as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. E olha sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre desmistificando o ESG, uma visão prática. Ultimamente temos ouvido falar bastante sobre meio ambiente, a parte social, a governança, cuja sigla vem do inglês ESG, que significa Environment, Social and Governance. Tentamos adaptar para o português, mas o inglês ESG ainda prevalece. O assunto aparece com destaque em nossas conversas, reuniões, relatórios de governança corporativa, webinars, imprensa e blogs. Os aspectos relacionados ao tema do ESG foram mencionados pela primeira vez no relatório Princípios para Investimento Responsável das Nações Unidas, emitido em 2006. O foco do relatório e os critérios de ESG foram necessários para serem incorporados nas avaliações financeiras das empresas. Esse esforço foi focado no desenvolvimento de investimentos sustentáveis. Importante entender de que não adianta buscar o lucro quando danificamos o meio ambiente para conquistá-los. Temos visto e ouvido nos noticiários sobre projetos beneficiados por corrupção ou mesmo fabricação de produtos com operações similares à escravidão. Ao final, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Portanto, achei muito conveniente trazer alguém do bem com predisposição para compartilhar seus conhecimentos e as suas experiências na área. E para refletir comigo sobre esse assunto aqui na Prosa com Betaglia, eu terei o privilégio de prosear com a Lea Maior. Lea, que fantástico, uma honra, um orgulho tê-la aqui participando da Prosa com Betaglia. Seja muito, mas muito bem-vinda, Lea. Bertaglia, imagina, assim, é um prazer enorme estar aqui hoje com você, podendo ter essa prosa, como você fala, é muito, e ainda mais falando de um tema como esse, que para mim é o que eu venho fazendo a minha vida toda. Então, eu que agradeço muito o convite de poder ter esses minutos aí para a gente poder conversar um pouquinho. Obrigada. Olha só que fantástico, Lea, muito bacana mesmo. E já vamos aí, Lea, contextualizar esse tema de ESG, que é um tema extremamente importante. Por que tanta ênfase em ESG, Lea? Olha, Bertaglia, para eu poder contar um pouco, acho que da contextualização, eu acho que é importante a gente trazer isso um pouquinho com a história, né? De onde que vem o ESG. O ESG é um termo que ele tem sido usado muito mais recentemente, né? Então, principalmente, acho que ele pegou fogo, a gente pode dizer assim, depois que o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, emitiu uma carta há uns 2 anos, mais ou menos, foi final acho que de 2019, se não me engano, justamente trazendo esse tema à tona de novo, né? Porque você já comentou quando é que surgiu esse tema, essa nomenclatura, mas a realidade, antes de ter essa nomenclatura, que é a maneira como o mercado financeiro trata os temas de sustentabilidade, né? Desde muito tempo atrás, a gente já vem falando de temas relacionados à sustentabilidade, né? Principalmente isso lá atrás, já desde a década de 70, quando houve a primeira cúpula, né, da ONU para se falar de meio ambiente e desenvolvimento humano. Depois a gente teve, lá em 1987, com a publicação do relatório Nosso Futuro Comum, que foi a primeira vez que a gente falou de desenvolvimento sustentável, né? Depois a gente teve justamente aí a questão de começou a se falar do tripé da sustentabilidade, meio ambiente, o tripé financeiro, o tripé social, né? E aos poucos a gente viu essa evolução acontecendo nas empresas, né? Primeiro ainda de uma maneira muito com um reforço de conformidade legal, porque não veio naturalmente, porque era inclusive muito fora, né, dos padrões. Você falar de uma empresa e você vir falar de lucro e você vir de falar de meio ambiente, parecia que estava abraçando a árvore, né? Quando na realidade não era, mas até que se chegou nesse nível de agora a gente trazer ESG, e como diz um grande estudioso, acho que uma das principais figuras que a gente tem hoje falando de sustentabilidade, de ESG aqui no Brasil, que é o Ricardo Voltolini, ele fala, não é mais voo de galinha, né? Agora a gente já tem, de fato, aí um
um voo muito mais sustentável ao longo do tempo. Então, ele é um tema histórico, mas que quando a gente começou a entender a necessidade da gente olhar as questões ambientais não mais simplesmente porque a gente tinha os ambientalistas, mas porque nós começamos a ver que, por exemplo, você tem o Fórum Econômico Mundial, que quando emite os relatórios de risco, a gente passa a ter, tanto em termos de gravidade quanto probabilidade, questões ambientais como mudanças climáticas, por exemplo, aparecendo lá dentro dos top 3, dos top 5 dos riscos, a gente começa a ver que essas questões estão, de fato, completamente interligadas. E que se a gente não souber trabalhar questões de desigualdade social, grandes ameaças ambientais, né, a gente tem um mundo que ele é finito. A gente extrai tudo que a gente precisa extrair desse mundo daqui mesmo, ele não tem para onde fugir, a gente acha que não tem problema, né, que a gente não está vendo, então ele deve estar em algum lugar e que a gente consegue extrair o que nós precisamos para os nossos produtos, para a nossa vida, para o nosso conforto, mas não é verdade, né, existe um fim para isso, então pensar no longo prazo é o que é o ESG, é a gente garantir a nossa sustentabilidade, a nossa existência humana no longo prazo, mas com a necessidade de se começar a agir agora. Olha Então, só que espero bacana, ter que bacana. respondido para você, trazendo um pouco dessa contextualização. Não, ficou muito legal, fantástico, Léa. E, aliás, você trouxe aí alguns elementos e argumentos bastante interessantes e que fortalecem a sua fala. Dá para perceber que você é uma pessoa apaixonada pelo tema, né? Fala né? Com uma vontade grande e falando com a alma sobre o assunto, trazendo exemplos aí, inclusive de brasileiros, né? Já não é mais o voo de galinha, realmente a gente percebe claramente algumas empresas decolando nesse sentido. E aí que vem o meu ponto, o Léa, para a gente refletir conjuntamente aqui, como que você enxerga as empresas e o compromisso que elas têm com o ESG? Porque eu aqui de longe, o que eu tenho percebido em algumas organizações, de longe e ao mesmo tempo perto, porque eu participo eventualmente de algumas empresas, eu percebo que estruturas sobre ESG estão sendo criadas dentro das organizações exatamente para atacar esse ponto. Você comentaria alguma coisa sobre isso, Léa? Claro, claro. Eu acho que a gente tem uma evolução. Acho que definitivamente a gente tem um olhar mais profundo e estratégico para esse tema nas grandes empresas, até porque essa conexão agora, né, dos investimentos vão passar a ter um olhar também social e um olhar ambiental. Isso acaba de qualquer forma, e até de uma maneira nem tão indireta assim, fazendo com que as empresas entendam que elas precisam ter indicadores de meio ambiente, precisam ter indicadores claros de questões sociais, né, de governança, e para isso você acaba tendo que criar os departamentos, as estruturas que vão ajudar a pensar estrategicamente essas questões de sustentabilidade. O que eu acho, por outro lado, e pela experiência que eu tenho trabalhando nessa área nesses últimos 25, 26 anos, é que só essa estrutura em si não é suficiente para a gente dizer que essa empresa é sustentável, essa empresa está cumprindo com todas as questões de ESG. ESG é muito profundo, é muito amplo e demanda uma mudança cultural muito grande, porque é um novo paradigma, é uma nova forma de se fazer negócio. É uma nova forma de se entender a maneira como a gente se conecta dentro da empresa como seres humanos mesmo. Quando a gente fala de ESG, nós estamos falando de uma transformação cultural íntima que vai desde a maneira como a gente enxerga o outro. A gente está falando de pensar o negócio no longo prazo, e isso não é natural do ser humano, pensar no longo prazo, porque em muitos casos, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma ação que vai acontecer agora, mas a gente só vai conseguir ver, de fato, a ação rendendo frutos daqui a muitos anos, e muitas vezes, esses muitos anos, os executivos não estão mais na mesma posição. Então, Uhum. a gente desconectar essa questão, às vezes, de carreira daquilo que a pessoa está fazendo nesse momento, é um paradigma diferente, né? Eu sempre falo que sustentabilidade demanda generosidade, porque nós estamos falando do que a gente precisa para o outro, né? A gente vai tomar as ações que quem vai usufruir dessas ações vão ser outros no futuro. Nós estamos falando de filhos, nós estamos falando de netos. Quando a gente fala de plantar uma nova floresta, até que essa árvore chegue lá no topo, quantos Uhum. e quantos anos vão passar?
né? Quando a gente fala de uma mudança de cultura simples, uma mudança de pensamento numa organização, minimamente uns 5 anos, mas quando a gente fala de ter uma mudança radical na sociedade como um todo, nós estamos falando de uma geração inteira. Provavelmente só em 20 anos é que a gente passa a ter uma mudança muito grande. Então, o olhar das organizações hoje, trazendo para o tema, para a tua pergunta, eu acho que existe um passo inicial, que é o entendimento de que isso é um caminho sem volta, né? Um segundo passo é de que também ter um entendimento de que ter uma estrutura voltada para ESG, para sustentabilidade, ela é importante, ela é necessária, mas não é suficiente para dizer que essa empresa, de fato, é super comprometida com ESG. Ela tem uma área. Muitas vezes essa área de ESG é aquela que vai catando os executivos que estão lá no meio do negócio principal e implorando para que se tenha um pensamento mais sistêmico do ponto de vista de sustentabilidade. E a gente vê que isso não acontece, né? E aí, para mim, entra um terceiro fator, que tem que vir como um exercício top-down, como uma crença, através de uma governança que seja realmente muito transparente, que venha com o propósito, qual é a missão, com uma visão que envolva sustentabilidade como parte da estratégia de negócio, mas que a gente também depois tem o desdobramento de toda essa estratégia através de políticas, através de um entendimento, que é o que a gente fala hoje, dessa empresa, ela vai colocar o lucro, que é o que a gente chama, né, de capitalismo de stakeholders, né? É o lucro junto com o propósito, né? É o propósito antes do lucro, é entender o que a gente tem de responsabilidade dentro da sociedade como um todo, né? A gente vê muito exemplo antigamente, quando eu comecei a trabalhar, nós não tínhamos áreas de meio ambiente. Eu fiz engenharia química porque eu tinha um propósito adolescente, mesmo, super idealista. Falava assim, bom, eu acho que eu tenho que deixar o meu papelzinho no mundo. Quando eu for bem velhinha, eu quero olhar para o legado para trás e ver que eu fiz alguma coisa. Então, naquela época, década de 90, fui escolher o que fazer. Eu falei, eu vou fazer engenharia química, porque eu quero trabalhar em indústria poluidora. Na cabeça da gente, a indústria química daquela época era muito poluidora. E eu queria construir novas tecnologias, né? Então, tecnologias limpas, tecnologias fim de tubo, novos tipos de matéria-prima, porque eu queria fazer parte da construção desse novo paradigma, desse novo mundo. Mas era uma época em que eu entrava nas indústrias, tem departamento de meio ambiente? Claro que não. Não existia isso. Então, eu fui aos poucos construindo por onde eu passava, eu virava para os meus chefes e falava assim, olha, eu fazia pesquisa na universidade, né, sobre isso, então eu sabia do que eu estava falando, então, olha, a gente aqui pode fazer, ter um pedaço aqui da minha função, olhar esses processos com foco em meio ambiente, com foco em conformidade legal, vocês querem? Ah, você não vai me cobrar nada mais por isso, estamos dentro, né? E eu fui fazendo isso ao longo do tempo, e eu fui percebendo as mudanças ao longo desse período, de uma forma muitas vezes muito cética. E o maior resultado, eu acho que acaba acontecendo, é não quando você tem só um departamento, uma estrutura voltada para isso, que é muito importante, eu repito, mas quando essa estrutura consegue ter influência e articulação suficiente na alta direção, para que esses conceitos permeiem a organização como um todo. Então, eu vou fazer pesquisa e desenvolvimento olhando uma forma diferente de fazer. Se eu vou pensar numa embalagem, num produto, como que eu penso a embalagem? Se eu estou falando de uma forma de produção, como que eu vou produzir de uma forma diferente? Se eu estou falando de venda, como que eu posso olhar toda a minha parte de logística, toda a minha forma, né, o meu go-to-market de uma maneira que também considere questões sociais, né? Como que é o meu ambiente ao redor, qual que é a forma como eu me conecto com os meus fornecedores, porque todo mundo precisa prosperar no mundo de sustentabilidade. Aquela coisa de antigamente que a gente ia de espremer o fornecedor, que era para o cara quebrar, mas eu estava bem com isso, não existe no mundo que a gente está falando de ESG. Então, de novo, e desculpa por ter me alongado, mas é que eu acho que, de novo, é profundo. A mudança é muito grande. Ela não vem só instituir uma meta, fiz um objetivo, tem uma métrica, tem um departamento, sou uma empresa ótima em ESG. Fantástico, fantástico, Léa, muito bacana realmente essas ponderações, essas colocações que você trouxe, e foi tão bacana, eu fiquei aqui ouvindo, tal, né, absorvendo o que você estava falando,
e eu percebi claramente que o tempo passou rapidinho aqui. Nós vamos fazer o seguinte, Olé, nós vamos agora tomar uma água, um cafezinho, e nós vamos para o segundo bloco da nossa prosa, Bom, onde nós vamos falar um pouquinho mais, principalmente sobre capturar riscos, falar de oportunidades existentes na parte de ESG, mas não só isso. Pode ser, Léa? pode. Que fantástica que está essa prosa, muito bacana mesmo. Aliás, Léa, vamos agradecer aqui o Rodrigo Dutra, que proseou conosco aqui e que recomendou o seu nome para vir aqui conversar. Ele falou que você gosta, aprecia, é apaixonada por esse tema e ele tem razão. Léa, vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente e vamos falar então Vamos um lá. pouquinho sobre captura de riscos, sobre oportunidades, eventualmente falar até um pouco de Brasil, como é que você enxerga o Brasil em ESG. Vamos lá, a bola é sua. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que, bom, como eu tinha comentado antes, acho que existe um mundo quando a gente fala de ESG. Se a gente quiser começar a falar de capturar riscos, eu acho que a primeira coisa é a gente entender quem são esses stakeholders que, né, as partes interessadas, como a gente falava mais antigamente, que interagem com a gente, entender essas expectativas dos nossos clientes, da sociedade, do nosso shareholder, né, do dono da empresa, se a gente está falando de uma empresa pequena, de quais são as expectativas dos funcionários, dos fornecedores, e a partir daí a gente começa a entender em que pé que a gente está nesse macro cenário, né? Porque a partir daí a gente vai conseguir entender quais são esses riscos, né? Os riscos a partir de onde a gente vem, o que a gente produz, que tipo de serviço que a gente tem. E quando a gente fala de ESG, a gente pode ter riscos que vão variar aí, desde, como a gente sabe, mudanças climáticas, a pandemia trouxe para a gente um cenário muito diferente de mundo e que tem um impacto direto quando a gente olha em riscos, né, ou ameaças externas, e até mesmo internas, se a gente for olhar, que entra muito num novo paradigma de como é que vai ser, e que a gente não sabe ainda, eu acho, né? Esse novo mundo do trabalho. É um mundo híbrido, não é híbrido? Quanto que afeta a saúde mental das pessoas, o quanto que o que aconteceu nesse período teve uma profunda mudança nos hábitos de consumo, nos hábitos das pessoas, nos novos tipos de serviço que estão surgindo. Então, olhar esse mundo e capturar esses riscos de negócio e entender como que isso se expande dentro do olhar do ser humano, e de novo, quando a gente fala de riscos sociais, a gente está falando de ser humano. Nós estamos falando de enormes riscos que, por outro lado, podem ser grandes oportunidades, né? Então, eu acho que a gente vem com, com ameaças aí que a gente traz, que desrespeito, a gente vê como sociedade que as empresas encaram, né? Então, trazendo os riscos, que seriam desrespeito à natureza, desrespeito à diversidade de pensamento, à diversidade e inclusão, então, desigualdades sociais, né, as questões que estão relacionadas a impactos ambientais como um todo, né, destruição da floresta. Quando a gente olha para a governança, a gente está falando de todos os riscos de corrupção que podem existir. Então, ter um olhar para esses tipos de ameaça, como que eles chegam até nós como empresa e como que a gente precisa responder a elas, eu acho que é um primeiro passo bem importante. Mas elas também trazem enormes oportunidades, né? Então, eu acho que a gente tem, por exemplo, se a gente for olhar as oportunidades, a gente olhar os objetivos de desenvolvimento sustentável, eu acho que eles dão um direcional ótimo para a gente olhar que oportunidades que a gente pode ter, por onde que a gente pode começar, né? Então, a gente pode começar entendendo as pequenas coisas que dá para a gente colocar no dia a dia. Como é que todo mundo pode prosperar? Como que a gente tem responsabilidade pelas comunidades onde a gente atua? Que tipo de parcerias que a gente pode fazer? Como que a gente está olhando para o nosso funcionário? Como que a gente está olhando para a carreira desse funcionário? Que responsabilidade a gente tem também em fazer com que o dia a dia dele seja um dia a dia de maior bem-estar? Como que a gente, como empresa, não só faz com que ele volte para casa do mesmo jeito que ele chegou, né? Em segurança a gente fala muito disso, né? Mas como é que ele volta melhor, com outros tipos de conceitos, volta para casa levando coisas que a gente, como empresa, pode ajudá-lo a construir novos paradigmas também, né? E de aí desenvolver mesmo do ponto de vista mais prático. E aí, partindo para a parte prática, eu acho que o que a gente pode fazer dentro da empresa, até dentro de casa, é entender qual que é o nosso papel. Então, a gente está falando de ações que estão voltadas para que novas tecnologias a gente pode adotar.
Como que a gente pode adotar questões, por exemplo, simples com relação a resíduos, né? Que isso todo mundo faz quando você quer começar a fazer um plano de meio ambiente, olha para os resíduos, o que que dá para reciclar, como que a gente separa, como que a gente agrega, né? Quando a gente olha para os próprios processos de produção que a gente tem, como que esses processos podem ser mais limpos? Quando a gente olha para a nossa malha logística, como que a gente pode ter escolhas de uma malha logística que seja talvez mais local, ou quais formas que a gente quer, que tipo de modal que a gente quer escolher. Então, são ações que, a partir desses riscos e dessas oportunidades que a gente pode ter, a gente começa a desenvolver, né? Mesma coisa para as nossas pessoas, como que a gente pode ajudar as pessoas a desenvolver uma carreira de uma maneira hoje que é tão importante para essa nova geração olhar para o propósito. A gente está falando de millennials e de uma geração Z que já falam de sustentabilidade como algo que faz parte do propósito, são os novos CEOs do futuro. Não tem como a gente não começar a ter ações como essa na empresa, porque eles vão ser os CEOs das empresas onde nós estamos e a gente e os consumidores, né? E os clientes da gente também. Então, eu acredito que, de uma forma geral, olhando esses riscos e oportunidades e olhando essas ações mais práticas, a partir de uma estratégia da companhia, disseminada em todas as estruturas existentes na empresa, a gente alcança um objetivo comum. Que bacana. Ô, Léa, você falou aí basicamente sobre alguns contextos muito interessantes. Um deles é basicamente a conscientização das pessoas, tanto no contexto empresarial como no contexto individual. E, logicamente, isso toca também o lado público, o setor público, né, que tem uma responsabilidade muito grande. E quando nós falamos de empresas, de indivíduos, de setor público, nós falamos de lideranças. A seu ver, essa conscientização, porque o líder ele precisa inspirar pessoas, não é verdade? E quando nós falamos de sustentabilidade, de ESG, nada mais é do que nós inspirarmos as pessoas como líderes para que elas sigam esse caminho. E você falou muito bem, como é que nós vamos deixar o planeta para os nossos filhos e para os nossos netos? Então, qual é o papel? Como que você enxerga o papel dos líderes nesse contexto todo, Léa? Eu acho que os líderes é quem tem o papel justamente de fazer essa mudança, né? Não existe a mudança, não existe a empresa, não existe o governo. Existem as pessoas que fazem parte, que tomam essas decisões pelas empresas, pelos governos, né? E o cidadão que tem o seu voto, no caso dos governantes que estão aí, que fazem a sua vontade também acontecer através disso. Então, existe uma corresponsabilidade e uma responsabilidade absolutamente compartilhada por todos os entes dessa sociedade, entes públicos, entes privados, né? E para mim o papel do líder é fundamental, porque dentro de um novo contexto, a primeira coisa é que a gente precisa ter um líder que entenda essa mudança, que haja rapidamente dentro desse novo contexto, né? Eu acho que o líder sustentável, o líder que olha para essa forma diferente de atuar do futuro, ele é um líder que tem competências, talvez, que para a minha geração, que eu sou uma geração X, né, a geração que já está chegando aí nos 50, a gente não viveu isso quando a gente começou a trabalhar, né? Você não tinha um olhar de generosidade, como eu comentei, né, de compaixão, de amor ao próximo. Imagina você falar disso no ambiente de trabalho, né? Mas as competências que a gente precisa desse líder são competências mais voltadas para essas competências mais humanas, né? Primeiro é ter coragem para mudar, é ter muita resiliência, porque vai ter muito não, muita gente que não Hum. acredita, que não acha que é o caminho a se seguir, que vai fazer greenwashing, que vai contratar aquela área de sustentabilidade só para escrever um relatório e para botar lá umas métricas que não tenham muita consistência só para dizer que está fazendo alguma coisa. Então, o líder precisa saber diferenciar os parceiros, inclusive, que estão trabalhando com eles nesse sentido. Precisa de um certo desapego, como eu comentei, porque essa generosidade está vinculada a desapego. Eu vou fazer alguma coisa aqui que não necessariamente vai me dar benefícios diretos na minha carreira, porque são ciclos talvez muito mais longos. E isso vale para governos, principalmente. Quando a gente está falando disso em governos, que a cada 4 anos a gente muda, e que normalmente existe uma agenda de 4 anos, tentando a reeleição lá para os próximos 4, isso ainda se torna mais desafiador, né? E para mim também acho que assim, precisa de determinação e precisa
saber trabalhar em cocriação e colaboração com a equipe e com os outros pares e com outros, porque a gente não vai fazer isso sozinho. Que bacana, que legal. Gostei muito do que você falou, e aqui me chama a atenção um dos pontos interessantes, né? Ou seja, você tem que pensar realmente nas pessoas e no planeta. E aqui me vem uma curiosidade que eu gostaria de refletir contigo, porque normalmente, quando nós olhamos pela perspectiva da empresa, Léo, nós estamos olhando a perspectiva financeira, a perspectiva do lucro. Você já mencionou alguma coisa lá no começo, mas como é que fica o papel, principalmente do acionista, né, do stakeholder, não o principal, mas pelo menos o que bota dinheiro, porque tem vários stakeholders nessa jogada, né, e ele tira o dinheiro dele para botar na empresa, mas ele também precisa ter um sinal de transparência. Eu gosto muito dessa palavra transparência. Isso não é só para stakeholder, é para todo mundo, inclusive a comunidade, a sociedade, as pessoas que convivem ao redor de uma organização, que usam os produtos dessa organização. E você foi muito feliz quando você falou que sustentabilidade não é só para botar no papel para ganhar imagem e reputação, é muito além disso, né? Vamos falar um pouquinho sobre É, isso? claro, e eu acho que é fundamental, porque às vezes existe um olhar de competição. É isso ou aquilo, é sustentabilidade, é ESG ou é lucro. Lucro é legítimo. Lucro é legítimo e é o que vai sustentar as empresas para poderem manter uma empresa com transparência, que tenha práticas corretas, que tenha práticas éticas, que tenha uma atitude ética. O lucro é importante e para o acionista, tanto que a gente, como eu comentei logo no começo, né, da nossa prosa, né, quem revitalizou esse movimento foi a BlackRock. Nós estamos falando de um você quer falar de maior lucro do que o sistema financeiro que existe no mundo? Não, não pode ser, né? E isso existe uma razão. Empresas que têm transparência, empresas que têm uma governança clara, empresas que sabem gerenciar o risco de uma forma adequada e, a partir desse risco, gerar oportunidades do ponto de vista ambiental e que geram prosperidade através de uma gestão adequada social, de uma gestão adequada de meio ambiente, ela tem riscos muito menores de negócio. Ela tem um risco muito menor de explodir, ela tem um risco muito menor de sofrer um desastre ambiental, tem um risco muito menor de desaparecer e, consequentemente, ela tem uma capacidade muito maior de prosperar. E se ela tem uma capacidade de atuar além dos seus muros, prosperando, gerando lucro, mas ajudando a sociedade também, você acaba tendo um movimento de prosperidade muito maior e você tem prosperidade na verdade, uma sustentação perene dessa empresa ao longo do tempo. Então, a gente não está brigando lucro versus trabalhar com o meio ambiente, né? A gente precisa das duas coisas, porque senão aí a gente não consegue reinvestir nos negócios para fazer com que essas parcerias aconteçam. As empresas têm um alcance muito maior do que o indivíduo. Então, você tem indivíduos que tenham eticamente essa atitude responsável de trabalhar ações que possam beneficiar a sociedade, a empresa tem condições de fazer com que isso tenha um alcance ainda muito maior. Então, ao meu ver, elas precisam andar absolutamente juntas, tanto a questão financeira, quanto a questão ambiental, quanto a questão social. Não tem como dissociar, ao meu ver, quando a gente fala de uma empresa. Que maravilha, muito legal, Léa. Gostei muito aí dos pontos que você trouxe. Vamos fazer um fechamento nessa nossa prosa aqui, onde você dá algumas dicas para aquelas lideranças que querem, nessa jornada, conduzir um processo verdadeiro em relação à ESG, sustentabilidade. Tá bom, vamos lá, vou dar uma pensada aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar se uma empresa quer embarcar e precisa embarcar nisso, eu acho que mais cedo ou mais tarde, se ela não quer agora, em algum momento vai precisar. Sustentabilidade é um valor, sustentabilidade é um paradigma, é um novo jeito de pensar. A gente querer só instituir goela abaixo a sustentabilidade em si, ela não vai durar muito tempo. Então, a necessidade de ter uma transformação cultural é grande. E essa transformação cultural precisa começar na alta direção. Ela precisa começar
no entendimento de como que a estratégia de negócios precisa ser transformada para embarcar nessa questão de sustentabilidade. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda, sustentabilidade não se faz com uma ou outra área, eu já comentei isso. É muito importante que toda a questão de sustentabilidade, esse novo paradigma, permeie absolutamente todas as funções de uma organização. É tomar uma decisão do ponto de vista social, ético, do financeiro, dentro de cada uma dessas áreas. E aí, criar metodologias, criar processos, criar indicadores, né? Medir isso, rodar o famoso PDCA, que a gente que vem de lá da área de produção de qualidade sabe o que é, vai funcionar também. E, acima de tudo, manter essa cultura ética, manter essa cultura ao longo do tempo, entender que a gente está falando de amor ao próximo, que a gente está falando de algo muito maior, a gente está falando de existência humana. Não adianta a gente dissociar a empresa do lucro, a gente só existe por algo maior, a gente viu o que aconteceu com a pandemia, que a gente não tem diversas coisas aí sob controle, a pandemia a princípio surgiu por causa de um desequilíbrio ambiental, a gente sabe disso, então as coisas estão correlacionadas, e as empresas que quiserem permanecer no mercado para o futuro, os futuros consumidores vão exigir essa atitude ética das empresas. Então, acho que acho que é um bom início começar com esse exercício, se seguir essas pequenas dicasinhas, talvez, acho que é um bom começo. Maravilha, Léa. Gratidão enorme pela sua contribuição. Tenho certeza que o pessoal que acompanha o canal lá seguramente vai gostar muito do que você trouxe, né? Eu sempre digo aqui, se nós queremos multiplicar o conhecimento, nós temos que dividir e compartilhar. Léa, Obrigada. gratidão enorme, né? Ao infinito e além, e eu digo o seguinte, o que fazemos em vida ecoa, né, pela eternidade. É Abração, isso Léa. aí. Tudo de bom para Obrigada você. pelo convite, tudo de bom. Obrigada, tchau, tchau. Um abraço virtual para você. Tchau, tchau. Abraço virtual, tchau.